Construa sua casa em Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado irmão, amada irmã, muito obrigado por você estar aqui comigo para ouvirmos juntos a Palavra de Deus e também a nossa homilia. Nós vamos meditar o Evangelho que está em Mateus capítulo 7, versículo 21, versículos de 24 a 27. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, em tempo de advento, tempo de nos prepararmos para receber Jesus, quem ouviu a homilia de domingo, na missa, viu que eu disse sobre a necessidade de organizarmos a nossa casa para receber Jesus. E este evangelho ainda nos traz uma outra imagem muito mais profunda, que é de construir a nossa casa sobre Jesus. Meus irmãos, no tempo do advento nós estamos nos preparando para a última vinda do Senhor e também para a vinda no Natal do Senhor, o nascimento do Senhor, a encarnação do Verbo de Deus que se fez homem. Nessas 2 primeiras semanas, a última vinda do Senhor. Então, meus irmãos, a palavra de Deus está hoje nos dizendo que construa sua casa sobre Jesus. Para quê? Para que quando chegar este final dos tempos, ou quando chegar a sua vez de partir na sua morte, você esteja com a sua casa alicerçada em Jesus e para que você seja salvo. Veja que nosso Senhor nos diz logo no versículo 21, Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Meus irmãos, veja que a necessidade de, além de dizer Senhor, Senhor, e Senhor, Senhor, representa a nossa vida de oração, o nosso clamor, o nosso louvor, os nossos pedidos, os nossos agradecimentos, a oração do nosso terço, sobretudo a participação ativa e frequente da Santa Missa nos sacramentos. Veja que de um lado é necessário dizer Senhor, Senhor, mas nosso Senhor está dizendo que se você faz tudo isso e não põe em prática o que você ouviu, o que você rezou, vã é a sua fé. Meus irmãos, veja a necessidade de juntos participarmos de tudo que a igreja nos propõe, rezarmos muito, confessarmos muito, adorar muito, mas quando terminar esses momentos, por exemplo, as novenas de Natal, de pôr em prática aquilo que a novena propôs, que a palavra propôs, de pôr em prática aquilo que foi dito na homilia, de pôr em prática a palavra de Deus. Também eu posso dizer por outro lado, se eu só faço as coisas, mas eu não vou à missa, eu não rezo, eu não adoro, eu não contemplo, eu não confesso, também as minhas obras não se tornarão, como se diz, elas não vão frutificar. Diz a primeira leitura lá da missa que nós acabamos de celebrar no domingo, que as obras daquele que não segue o Senhor são como um pano sujo, ou seja, elas não dão frutos, elas são inférteis. Esta é a palavra que eu queria dizer. As obras daquele que não participa da missa, que não reza, que não confessa, são obras inférteis, podem saciar no pequeno momento, mas elas não produzem vida. Portanto, meus irmãos, veja que Jesus continua dizendo: quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. A palavra de Deus é a rocha, Jesus Cristo é a rocha, e precisamos construir a nossa vida em Jesus Cristo. E aí nosso Senhor no versículo 25 vai dizer: caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. A casa não caiu porque tinha um telhado bom,
Não. Porque tinha um sistema de alarme bom? Não. Porque tinha cachorro de guarda perigoso? Também não. Porque tinha o dono da casa brabo? Também não. Mas não caiu porque estava construída sobre a rocha. E quem é a rocha? A palavra de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, muitas vezes nós passamos por grandes vendavais na nossa vida. E é muito nítido quando a gente vê uma pessoa que ouve e segue a palavra de Deus, não falta a missa, adora, confessa, busca direção espiritual, faz obras de caridade. Esta pessoa, quando ela enfrenta as dificuldades, até o semblante é diferente. Mas aquele que é distante de todas essas realidades, pinga na missa de vez em quando, reza de vez em quando, ouve a palavra de Deus de vez em quando, confessa de vez em quando e se confessa, é nítido também quando ela passa pelos vendavais. Possui a firme esperança de estar alicerçado em Jesus. O outro se desespera. Meus irmãos, minhas irmãs, e aí vejo o que diz o versículo 26, por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo. Meus irmãos, o juízo, a prudência, ele precisa nos acompanhar. Acompanhar de que forma? Os vendavais são inevitáveis, mas está no nosso controle seguir ou não seguir a palavra. Está no nosso controle participar ou não da missa. Está no nosso controle ouvir ou não o evangelho. Está no nosso controle participar ou não da adoração. Os vendavais não estão no nosso controle, mas se temos juízo, nós construiremos a casa da nossa vida em Jesus Cristo. Versículo 27. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu. Óbvio que ela caiu. E sua ruína foi completa. Óbvio que foi completa. Por quê? Porque não está alicerçada em Jesus. Ou seja, ouvir a palavra e pôr em prática a palavra de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, que este tempo de preparação para a vinda do Senhor nos ensine hoje a ouvir com atenção, a deixar que esta palavra toque o meu coração e em seguida que eu a coloque em prática na minha vida. Meus irmãos, minhas irmãs, escreva aqui nos comentários: Senhor, me ajude a construir a minha vida na Tua Palavra. Senhor, me ajude a ser firme na Tua Palavra. Ou talvez uma outra frase do Evangelho que te chamou a atenção, ou da própria homilia, ou ainda, quem sabe, escreva a palavra Amém nos comentários para que este canal possa crescer e atingir mais almas. Meus irmãos, hoje é dia de adoração ao Santíssimo Sacramento. Portanto, a partir das 13 horas, a igreja já estará aberta com Jesus Cristo exposto no ostensório, no Santíssimo Sacramento, para que você possa vir adorar, mesmo que não seja seu dia de escala, para você vir ficar aquela hora com Jesus. Passa aqui na porta da igreja, meus irmãos, entra na igreja, fica 5 minutinhos, fica 10, fica 15, fica meia hora, fica 1 hora, mas não deixe de vir adorar o Senhor. Você que me ouve de outra paróquia, com certeza aí tem adoração ao Santíssimo Sacramento. A quinta-feira é consagrada à adoração. Então procure a sua igreja, vá adorar Jesus Cristo que está exposto no Santíssimo Sacramento. E se não estiver exposto, vá até o sacrário para você fazer o seu momento de adoração. Então às 13 horas aqui nós temos a adoração, às 18 horas rezaremos o terço e em seguida teremos a Santa Missa. E atenção, porque amanhã, sexta-feira, é dia da Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Portanto, é um dia importantíssimo, é solenidade. Então não é dia de faltarmos à missa na sexta-feira. Às 19 horas também, aqui na Igreja Matriz. Então atenção, hoje tem adoração e amanhã, sexta-feira, nós temos a solenidade da Imaculada Conceição da Bem-aventurada Virgem Maria. Não é dia de faltar à missa. Então aqui na Igreja Matriz, às 19 horas. Fica comigo ainda que eu quero rezar com você um Pai Nosso e uma Ave Maria e ainda te pedir que quando terminar, envia esta homilia, envia este evangelho no grupo da sua família, ou quem sabe coloque no status do seu WhatsApp. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que Deus te abençoe
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.